Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo de 02/1 de 2026. Para começar, vamos falar de um tema que tem gerado muita discussão: a inteligência artificial e as regulamentações que começam a surgir. A Índia, por exemplo, deu um prazo de 72 horas para o X de Elon Musk corrigir o chatbot Grok por gerar conteúdo obsceno, incluindo manipulação de imagens. Essa ordem também serve como um alerta para outras plataformas sobre as leis locais. O que você acha disso? Essa é realmente uma situação que mostra o quanto os governos estão começando a olhar para a IA com mais cautela. A Índia, sendo um mercado digital gigante, tem o poder de influenciar globalmente. O ponto-chave aqui é que o X pode perder suas proteções legais de porto seguro se não cumprir, o que é um grande risco. E não para por aí, né? A governadora de Nova York, Kathy Hochul, sancionou um projeto de lei que exige rótulos de advertência em mídias sociais consideradas viciantes. Isso mostra uma preocupação crescente com o impacto dessas plataformas na saúde mental dos usuários. Exatamente. E essa questão do conteúdo gerado por IA é um terreno complicado. O X admitiu falhas nas salvaguardas do Grok que levaram a imagens sexualizadas de menores, o que é inaceitável. E essa notícia sobre a Índia chega poucos dias depois de um aviso mais amplo do Ministério da Tecnologia da Informação sobre a necessidade de conformidade com leis locais. A pressão para as empresas de tecnologia se adaptarem a regulamentações específicas de cada país é cada vez maior. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no campo da IA e tecnologia, a NVIDIA parece estar dominando o jogo. A matéria do TechCrunch sobre o império de IA da NVIDIA é impressionante. Eles participaram de quase 67 acordos de capital de risco em 2025, um número que superou o total de 2024. Isso mostra o quanto eles estão investindo em startups de IA, querendo expandir o ecossistema. E o mais interessante são os nomes: OpenAI, Anthropic, xAI, Mistral AI, Figure AI, é basicamente quem está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento em IA. Sim, a NVIDIA se posicionou de forma estratégica, e essa estratégia parece estar dando muito certo. Os investimentos em startups como a OpenAI, com a promessa de até 100 bilhões de dólares, e na Anthropic, com 10 bilhões, mostram que eles não estão brincando em serviço. Eles estão construindo um ecossistema em torno do seu hardware, garantindo que seus chips sejam essenciais para o futuro da IA. E não é só em software, eles estão de olho na robótica com investimentos na Figure AI e até em computação de fusão nuclear com a Commonwealth Fusion. É uma visão bem abrangente do futuro da tecnologia. E falando em futuro, o artigo "Em 2026, a IA passará do hype ao pragmatismo" do TechCrunch joga uma luz importante sobre onde a IA está indo. Acredito que a gente está saindo da era da escalabilidade bruta, onde o foco era apenas em modelos maiores, para uma era de pesquisa e pragmatismo. A ideia agora é tornar a IA usável no dia a dia, com modelos menores e mais eficientes, integrando a inteligência em dispositivos físicos e em fluxos de trabalho humanos. Concordo plenamente. A ideia de que mais dados e modelos maiores por si só trariam avanços já está sendo questionada. Especialistas como Yann LeCun e Ilya Sutskever estão falando sobre a necessidade de arquiteturas melhores. E essa migração para modelos menores e mais ágeis, os chamados SLMs, faz muito sentido para aplicações empresariais específicas. Além disso, a ideia de modelos de mundo, que aprendem sobre o funcionamento físico do ambiente, parece ser o próximo grande salto, especialmente para videogames e simulações, mas com potencial para robótica e veículos autônomos. E essa transição para o pragmatismo se reflete em algumas notícias mais pontuais. Por exemplo, a questão dos agentes de IA.
Se em 2025 eles não atenderam às expectativas, o artigo sugere que em 2026 será o ano em que eles realmente se tornarão práticos, graças a protocolos como o Model Context Protocol, MCP, da Anthropic, que está se tornando um padrão para conectar agentes a ferramentas externas. Isso vai facilitar a integração e fazer com que os agentes passem de demonstrações para uso diário. Essa integração com sistemas reais é crucial. E sobre o mercado de trabalho, é interessante notar que a ideia de que a IA vai substituir massivamente empregos pode não se concretizar tão rapidamente. A expectativa é que em 2026 o foco seja mais em como a IA aumenta o trabalho humano, criando novas funções em governança, segurança e gerenciamento de dados de IA. E falando em IA física, o avanço em robótica, veículos autônomos e wearables com IA embarcada também é algo para ficar de olho. Falando em wearables, a Pebble está de volta e lançando o Pebble Round 2. É uma nova versão do smartwatch com tela arredondada, mantendo a proposta de ser acessível por $199. Ele foca em rastreamento básico de saúde e atividade, com uma bateria que dura de 10 a 14 dias. A ideia é clara, não competir com smartwatches de fitness, mas oferecer uma opção mais simples e com longa duração de bateria. E o mais legal é que eles estão mantendo o espírito do código aberto com o Pebble OS e explorando recursos de IA como os do anel inteligente que lançaram recentemente. A tela e-paper colorida de 1,3 polegada e os botões físicos para controle sem precisar olhar são pontos fortes que lembram a essência da Pebble. Outra notícia que chamou a atenção foi o lançamento do smartphone Communicator pela Clix Technologies, com um teclado físico que lembra bastante os antigos BlackBerry. O preço de $499 é direcionado para quem usa dois celulares, um para trabalho e outro pessoal, e que realmente usa o teclado físico para produtividade, sem focar em redes sociais ou jogos. Eles chamam isso de feito sob medida, para quem faz trabalho de fato. E esse teclado físico tem um diferencial. Ele é sensível ao toque e pode ser usado para rolar mensagens e páginas. Além disso, o Signal Light, um botão personalizável para indicar notificações, e a Prompt Key, para ditar mensagens ou fazer anotações rápidas, são recursos interessantes. Eles também lançaram um teclado móvel de $79, que pode ser acoplado a diversos dispositivos. Parece que a Clix está apostando forte na nostalgia e na produtividade de quem prefere um teclado físico. Agora, um tema que impacta diretamente o mercado automotivo, a Tesla. As vendas anuais da Tesla caíram 9% em 2025 e a BYD a ultrapassou como líder global de VS. Isso foi impulsionado pela remoção do crédito fiscal federal nos Estados Unidos e pela concorrência forte das montadoras chinesas. As vendas do quarto trimestre foram especialmente decepcionantes. É um cenário bem desafiador para a Tesla, que já vinha mostrando sinais de desaceleração. A eliminação do incentivo fiscal de $7.500 nos Estados Unidos foi um golpe significativo, especialmente no quarto trimestre. E enquanto o CEO Elon Musk tenta desviar o foco para IA e robótica, a maior parte da receita da Tesla ainda vem dos veículos elétricos. A BYD, com sua estratégia agressiva e foco no mercado chinês, mostrou a força da concorrência local. Saindo do mundo dos carros e voltando para o universo do lar, o Gizmodo trouxe uma lista bem útil: 10 gadgets úteis para o seu primeiro apartamento. Coisas como sistemas de segurança da SimpliSafe, detectores de fumaça Kid com alerta no celular, aspiradores robôs da Eufy, purificadores de ar Dyson, despertadores de nascer do sol Hatch Restore 3, máquinas de som Yoga Sleep, lâmpadas e tomadas inteligentes Philips Hue e Leviton, projetores compactos e air fryers Ninja. É um guia prático para quem está começando a montar a casa. Isso é ótimo! Para quem está saindo da casa dos pais ou dividindo apartamento pela primeira vez, esses gadgets podem realmente fazer a diferença no conforto e na segurança. A praticidade que muitos deles oferecem, como a automação de luzes ou a limpeza facilitada por um robô aspirador, é algo que a gente nem percebe o quanto valoriza até ter. E, finalmente, um olhar para o futuro da indústria de logística e manufatura através das startups do Disrupt Startup Battlefield do TechCrunch.
Vimos empresas como a NIO, que ajuda motoristas de aplicativo a otimizar ganhos, a Glide, com veículos autônomos para pátios de ferrovias, robótica com alta velocidade de processamento, plataformas de IA para otimizar fabricação, desenvolvimento de robôs com no-code/low-code, cabos para computação quântica, agentes de IA para aquisição corporativa, plataformas de IA para ciência de materiais, análise de IA para fabricação e armazéns, controle de automação para agricultura indoor, plataformas para ensinar novas habilidades a robôs industriais e até materiais inovadores, como couro de cogumelo e alternativas ao plástico biodegradável. Impressionante a variedade de inovações. Destaco a Michael Futures, com o couro de cogumelo, que parece ser uma alternativa sustentável e promissora ao couro tradicional, e a Ravel, que está pensando na reciclagem de têxteis mistos, um problema ambiental e tanto. A Strong by Form, com madeira engenheada que pode substituir concreto e aço, também chama a atenção pela sustentabilidade. É um vislumbre do que está sendo criado para tornar a indústria mais eficiente e ecológica. Pois é, e essas são apenas algumas das inovações que estão surgindo. O mundo da tecnologia não para um segundo. Exato. Bom, por hoje é só, pessoal. Exato. Não esqueçam de nos acompanhar amanhã para mais novidades do mundo da tecnologia.